Olá, você iniciou a introdução alimentar por aí, mas nada tá saindo como planejado. Seu bebê trava a boca, cospe, joga no chão, chora. Tá virando um momento de estresse e tensão entre vocês dois, que poderia ser algo leve e tranquilo. Vamos alinhar o que pode estar acontecendo de errado por aí? Olá, meu nome é Isabelita e venho sempre trazer sinceridade para sua maternidade. O vídeo de hoje, super esperado, é: meu bebê não come. Onde estou errando? Vamos alinhar alguns pontos, ver alguns ajustes, o que pode ser feito. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai entender muito melhor onde pode estar errando, o que pode melhorar, o que está fazendo certo, para esse primeiro momento de introdução alimentar seja só sucesso por aí. Alimentação infantil é um tema bem complexo. Tem muita coisa para se ler, muita coisa para estudar. Um bebezinho, para que a introdução alimentar deles seja bem feita, você possa colher os frutos lá na frente, todos que estão envolvidos nessa introdução também precisam de uma educação alimentar. Se ainda não tiverem, vão precisar trabalhar isso também, porque eu sempre falo aqui, bebê é exemplo, então não adianta a família está fazendo tudo errado, comendo a hora errada, comendo coisa errada, não sentando na mesa para comer e querer exigir o mesmo do bebê, querer exigir que ele coma bem, saladas, frutas e legumes, se a família não come. Esse aí é o primeiro ponto a ser pensado. E além disso, existem vários fatores que precisam ser ajustados para que essa fase de recusa seja melhor resolvida, para que não vire uma futura seletividade alimentar, porque até 1 ano o leite ele é a principal fonte de nutrientes para o bebê, mas depois de 1 ano ele precisa entender que a comida é a sua principal fonte de nutrientes. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer vários pontos que você vai precisar ajustar por aí, para que a gente consiga resolver o mais rápido possível essa fase de recusa, de uma forma leve, tranquila, porque o seu nervosismo, o seu estresse, a querer forçar, obrigar, também não vai ajudar em nada e talvez até piorar. Então, vamos assistir esse vídeo tranquilamente, repetir se for necessário e seguir todas essas dicas que eu vou dar, que eu tenho certeza que seu bebê vai melhorar essa fase de recusa e não vai causar uma futura seletividade, uma criança com muitos problemas para se alimentar, um adolescente com mais problemas ainda, porque a recusa alimentar, ela tem uma evolução, ela vai causando essa seletividade e chega num adolescente, na vida adulta, fica muito mais difícil de resolver. Vamos aproveitar que ele ainda é bebê e que tem muita coisa que pode ser feita para melhorar essa situação. Me acompanha e aproveita para curtir, porque eu tenho certeza que se você tá nesse vídeo, eu tô te ajudando. Então não deixa de curtir, se ainda não segue o canal, por favor. Não dou dicas que não esteja valendo a pena por aqui, hein? Bom, a primeira dica é a gente alinhar aqui o que é recusa e o que é seletividade alimentar. A recusa, episódios de recusa, acontece com o bebê até os 2 anos. Ele recusa alguns alimentos, ele é meio resistente a comer, fica querendo saber só leite, às vezes só mamadeira. Geralmente o bebê com a mamadeira, ele tem ali uma recusa maior ao alimento. E a seletividade alimentar, ela vai a partir dos 2 anos, é quando a criança de 2 anos já está numa fase que está recusando grupos de alimentos. Não como nada de frutas, não como carne, não como nada de que é verde. Ali a gente já pode definir que aquela criança tem seletividade alimentar e precisa ser tratada. O bebê que coloca algo na boca, come pequenas quantidades, aceita uma coisa, mas recusa 2, come só um pouquinho, ali não quer, prova uma coisa e pronto, acabou aquela refeição. Fica comigo até o final, que é com você que eu quero falar. Aquele bebê que recusa tudo, não coloca nada na boca, não bebe água, tudo, só quer leite, esse aí já precisa de um acompanhamento nutricional. Se você puder também, quanto antes você achar que você está sentindo dificuldade, que está sendo mais difícil para você, uma nutricionista especializada ajuda muito nesses casos e previne problemas maiores e mais difíceis, mais demorados para resolver. Mas, voltando, para vocês não ficarem perdidas, esse bebê que realmente recusa tudo, recusa água, recusa tudo, esse bebê precisa ser olhado com carinho e rápido. Buscar uma nutricionista especializada em seletividade alimentar, recusa, para identificar onde está o problema e o que pode ser feito, tá bom? E você que tá com aquelas dificuldades, mas seu bebê come, vamos assistir até o final, que a gente vai conseguir encontrar
alguma solução aí para o seu caso. E também me conta aqui embaixo quais as suas dificuldades no momento. Quando vocês colocam as dificuldades, eu consigo entender melhor o que vocês estão precisando e aí a gente consegue ajudar, tá bom? O segundo ponto é: quantidade não é qualidade. Chega essa fase, a gente fica esperando que o nosso bebê coma um prato inteiro, você coloca a comida, ele coma tudo. Talvez, às vezes, a gente fica se comparando com a internet. Normalmente, você conhece algumas pessoas que estão com bebês na mesma idade, e aí aquele bebê tá comendo um prato inteiro, e seu só provou, jogou, só provou, não quer mais. Isso não é problema. Eles têm um estômago pequeno e eles ainda não reconhecem a comida como algo que vai passar sua fome. Então, ele botou na boca, provou um, provou outro. Isso é ótimo e é assim que tem que ser mesmo. Não fique nervosa, não estresse, não tente empurrar na boca dele, nada. Tá tudo bem, é assim o caminho. Dia após dia, uma hora ele vai entender que a comida alimenta, além do leite. Terceiro ponto é a rotina e a organização do ajuste do ambiente. Todo bebê, toda criança precisa de um ambiente em ordem, né? Ele precisa do horário da comida, o local para comer, tudo ali limpo, organizado, um momento de dedicação para aquilo, você parar, sentar, oferecer, conversar, para que ele entenda que aquele é o momento de alimentação. E como eu sempre falo, daqui a pouco ele vai assimilar isso no cérebro dele. A maior dificuldade quando ele entra na introdução alimentar é ajustar a hora do almoço, porque normalmente esse era um horário que o bebê fazia soneca. Então você vai prestar atenção nisso. Às vezes a hora do almoço é a hora que ele chora, que ele joga comida, que ele tranca a boca, que ele não quer comer, porque ele tá cansado, ele tá estressado. Então esse é um ponto que no início da introdução alimentar a mãe já sente e é o que ela precisa pensar. A partir do horário que o bebê acorda, ele vai ter a soneca da manhã, e aí você vai ver mais ou menos o tempo que ele fica acordado. Porque se for um bebê que acorda muito cedo, também tem uns bebês que acordam muito tarde, por isso que não há regra, não posso ditar regras aqui. Você vai calcular a partir de como funciona na sua casa. E aí o bebê acordou no meio da manhã, ele desse horário, ele vai almoçar meio-dia, ou você acha que é melhor ele acordou mais cedo, ele era do tipo que acordava mais cedo, tipo a Clara? A Clara, como ela acordava muito cedo de manhã, aí na metade da manhã ela dormia, umas 9 horas mais ou menos. Quando ela acordava, ela já acordava com fome. Então, o almoço dela ia para 10h30. Ela almoçava antes de todo mundo. Isso por muito tempo. Mas eu vejo outras crianças que elas acordam um pouquinho, mas elas comem alguma coisa. Quando dá esse horário do almoço, às 11 horas mais ou menos, elas vão dar a soneca. E quando elas acordam, que elas vão almoçar entre meio-dia e 1h. Esse aí, pra mim, eu sempre achei muito confuso esse tipo de horário. Eu achava que ficava um pouco confuso pra criança também. Mas vocês têm que ver o que funciona na família, o que funciona aí pro bebê. Duram uns 15 dias ou mais pra você entender os horários. Eu sempre falo sobre isso, porque a gente pensa que, quando falam pra gente, na verdade, antes de viver, parece que vai ser fácil. Ah, não, eu vou fazer assim, assim, assim. Mas nunca é o que a gente pensa, né? Você vai vivendo, dia após dia, você vê, hoje ela ficou muito nervosa, hoje ela não aguentou até a hora do almoço, olha, hoje ela comeu pouco porque ela dormiu pouco. Enfim, você vai entender, quando você estiver passando, você vai conseguir ajustar esses horários. Eu também deixei aqui, a playlist de 2 vídeos também sobre introdução alimentar, que vão ajudar. Tenho certeza. Assistir esses outros 2 vídeos vão abrir a mente aí de vocês, dar muitas ideias. O quarto item é aquele da observação. Você vai observar o seu bebê e vai entender o que está fazendo ele recusar, se há alguma textura, se é alguma cor, se é a colher, se é pegar com a mão. Isso aí vai ser a observação. O que está fazendo ele recusar. Você anota esses pontos. Se quiser, a gente tem um grupo aqui, entra no grupo, conversa com a gente conversa, dá dicas, fala sobre as experiências, isso ajuda bastante. Mas se não, se você conseguir resolver sozinha também, a partir desse vídeo, tudo bem. Aí você vai observar isso. Ele não aceita a colher. Você vai cancelar a colher da vida dele? Não. Só não fica insistindo naquela fase que a criança está ali aprendendo, entendendo. Não fica insistindo, empurrando a colher na boca da criança. Acalma, oferece de outras formas e aí uma hora ou outra vai devagar com a colher. Pouca comida na boca, na colher, não coloca grande quantidade, uma colher pequena e tenta uma hora ou outra. Você percebeu que ele não está gostando da textura de determinado alimento, que é quando você coloca aquele alimento, ele não aceite que ele não gosta de tal alimento. Não é definido. A criança precisa experimentar inúmeras vezes para que aquele alimento seja algo assim
seja aceito pelo paladar dela. Então, não insista, não coloque, tente empurrar a força, afasta um pouquinho, tudo bem, você não quer isso hoje? Tudo bem. Aí ele come de outra forma, come cortadinho, mas é sempre importante observar o que incomoda o bebê, o que faz ele recusar, o que ele não gosta. Às vezes ele não gosta de pegar com a mão, tem alguns bebês que têm uma sensibilidade de sujar a mão, assim, tudo bem. Você vai observar que aquilo é uma fraqueza dele. Então você já vai trabalhar aquele ponto com mais carinho, com mais atenção, não vai insistir naquele dia que você tá cansada, tá estressada, tá com pressa, querer insistir justamente numa fraqueza, num ponto sensível dele, tá bom? Sempre observar. A partir dessa dica anterior, a gente vai para a próxima, mas antes disso eu gostaria de ter uma curtida de vocês para saber se eu realmente estou ajudando por aí. A próxima questão é: você observou essas falhas, essa sensibilidade para o seu bebê para alguma coisa, para algum alimento, para alguma cor? Aí vem aquela frase, tudo que é uma frase muito que serve para tudo na vida, e tudo que a gente coloca energia cresce. Quando você tá com um problema com uma pessoa e você fica o tempo todo pensando naquilo, aquele problema vai ficando gigante, né? Isso serve para introdução alimentar e vai muito além, porque eu tô falando de um bebezinho, mas entre 1 e 2 anos, que a gente ainda vai falar sobre isso, também vai requerer muita paciência da parte de vocês. Então vamos lá. Tudo que coloca energia cresce. Então, ele recusou a comida aquele dia. Se você demonstrar que você ficou muito chateada com aquilo, se você demonstrar que ele recusar o brócolis é o que mais te incomoda, porque seu sonho era ver esse bebê comendo brócolis. Se você demonstrar que recusar algum legume, alguma coisa, vai te incomodar, porque seu sonho era ver esse bebê comendo de tudo, não sei como, não sei porquê, ele vai entender isso. E ele vai ter um pavor do brócolis e nunca mais vai querer comer brócolis. Eu tenho esse exemplo comigo mesma, né? Mas eu não vou contar, mas assim, eu me alimento super bem, tenho uma alimentação muito... Olha, não vou contar, mas já tô contando. Me alimento super bem, tenho uma alimentação super variada, sempre tive, mas eu tenho um problema muito sério, eu não como feijão. A Clara não sabe disso, ela só vai saber quando ela for adolescente, mas ela não percebe, né? Eu não como feijão, todo mundo come feijão, minha família inteira come feijão, é um alimento muito tradicional no Brasil, né, dos brasileiros. Eu não como porque é um alimento muito importante na minha família, todo mundo gostava muito na minha casa, meus pais não conseguiam aceitar o fato de eu não gostar. E eles sempre colocaram muita energia nisso, sempre falaram muito, reclamavam. Eles sempre achavam que, sei lá, eu não ia conseguir seguir em frente se eu não comesse feijão. Enfim, a educação dos anos 90, né? A gente sabe. E aí, eu tenho um trauma de feijão. Eu tenho um trauma do cheiro, da aparência, de tudo. Eu tenho trauma porque eles botaram tanta energia em que eu tinha que comer aquilo, eu não consigo comer, não consigo nem olhar para o feijão. Então, por isso, eu tenho uma atenção maior sobre o feijão na vida da Clara, para que eu não cause esse mesmo trauma nela e que ela também não queira me copiar, né? Eu não deixo ela perceber que eu não gosto. Eu não repito essa frase, eu não falo em casa, não como feijão, não gosto de feijão, não como desde criança. Ela não fala essa frase. Ninguém repete isso aqui em casa, ninguém comenta nada. E a gente oferece sempre, tem semana que ela aceita, tem semana que não. Mas é mais pela textura. Eu sei que é uma textura um pouco mais difícil para aceitar, assim, para algumas crianças, né? Eu sei que incomoda ela. Não coloca energia nisso. Finjo que não tô nem percebendo, tá tudo bem. Aí na outra semana eu ofereço de novo. Aí ela come, enfim, não queria falar, mas já acrescentei minha vida pessoal nesse vídeo. A sexta dica é sobre ficar beliscar a comida. Ela é muito importante para todo mundo, mas eu vejo que os pais cometem muito esse erro com as crianças. Principalmente bebês, que têm um estômago tão pequeno, eles não podem ficar beliscando, oferecendo comida, porque ele não comeu direito naquela refeição, né, no café da manhã, no almoço, não comeu direito, não comeu bem, e aí você acha que ele não está bem alimentado, acha que ele precisa comer mais, ou então, por hábito mesmo, fica oferecendo comida, fruta, qualquer coisa, várias vezes ao dia, em vários horários, até a hora da próxima refeição. Isso vai deixar ele sempre com uma sensação meio saciado. Quando chegar a hora da refeição, ele não vai estar com aquela fome, com aquela vontade de comer, com aquele interesse na comida. Então, vai vir a fase de recusa. Ele vai comer o que ele gosta e vai recusar aqueles que ele iria fazer um esforço a mais, porque ele não tá com um pingo de fome, então ele vai comer ali no prato só o que ele gosta e pronto, acabou e vai. Isso aí acontece com a gente também, né? Então, isso aí é um aprendizado para toda a infância, não só para os bebês. Ficar beliscando comida até a próxima refeição atrapalha muito a alimentação, o comer bem, comer de tudo de uma criança. A oitava dica é:
Não tente restringir o alimento só para o que a criança gosta, nem tente oferecer outra coisa em troca daquilo que ela não quis comer naquele momento, com preocupação de que ela vai ficar com fome. Ela tá nessa fase de entender a saciedade, a fome. Então, isso não vai ficar tão claro para ela logo de início. Ela precisa sentir a fome, ela precisa comer, ela precisa sentir a saciedade, ela precisa entender essas coisas. Não somos nós que vamos empurrar a comida, entender, ela não comeu direito, ela precisa de mais, enfim. Isso aí precisa estar bem claro na mente de você. Ela tá nessa fase de entender isso. E aí, você ofereceu 2 vezes o brócolis e ela recusou. Então você, ela não gosta de brócolis, nunca mais oferece brócolis. Não, você vai oferecer o brócolis outras vezes. Não tente restringir o prato só para o que ela quer comer, só para o que ela gosta. Você oferece tudo, todas as vezes. É insistir. Até os 2 anos, são muitas tentativas, é uma introdução alimentar mesmo. E aí, e também, não comeu direito no almoço, vou oferecer uma comidinha logo depois. Não, você não vai deixar até a janta, lógico. Ela vai ter um lanchinho, que vai ser o lanche das 3, vamos supor, 3 horas da tarde, pode vir para as 2 horas, porque ela não almoçou, não comeu nada no almoço. Tudo bem, não precisa fazer a criança passar horas sem comer. Mas até lá, você não vai ficar dando uma banana, uma maçã, até a hora do lanche. Você não vai... O ciclo da recusa, ele vai indo, vai aumentando, virando um ciclo sem fim. Aquela ideia da sobremesa. Sobremesa, na fase deles, não é doce, né? É alguma frutinha. A criança não comeu nada, eu vou oferecer uma sobremesa. Não vai. No almoço, né? Ela não comeu porque ela sentiu ali que não queria, por algum motivo que você não sabe, que são as sensações dela que ela tá tendo naquele momento. Então, deixa ela entender aquilo. E na hora do lanche, você oferece o lanchinho dela como já iria oferecer. O leite, nessa fase, a criança tá mamando, né? Ela pode mamar depois do almoço. O problema é a mamadeira. Porque o leite, a amamentação, né? Ela tem os horários o leite materno, ele tem uma forma de digerir, uma forma que o corpo absorve mais leve, mais fácil, mais rápido. É como se fosse uma água, né? Não no nível de nutrientes, mas para o corpo, a absorção para o corpo. Já o leite, a fórmula, é algo mais consistente, mais forte. Então, se a criança não almoçou imediatamente, ela for tomar uma mamadeira, ela não vai entender muito bem a relação do almoço. E talvez entre naquele ciclo de substituir não, que até então a mamadeira é o principal alimento dela, mas ela pode entrar em uma rotina em relação a isso. Então, espera um pouco. Após o almoço, ela toma mamadeira. Mas você não vai dar imediatamente após o almoço. Espera umas horinhas, não umas horas, espera uns minutos ali, um tempinho, né? Faz uma coisa, distrai outra, faz outra coisa. E, em seguida, você oferece a mamadeira como se fosse um outro horário, né? Não precisa ser 2 horas depois, mas meia hora depois, 1 hora depois, como se fosse um outro horário, não como se fosse uma substituição. Não almoçou, então pega a mamadeira. Não, espera. Não almoçou, então vamos fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí deu uma meia hora, oferece a mamadeira, mas é outra coisa, não é uma substituição. Isso aí tem que ficar mais pro cérebro do bebê do que para você, né? Então, ele vai entender ali que a mamadeira não é a substituição. Então, ele não vai, eu não vou comer porque eu tô com vontade de tomar meu leite. Então, ele não vai entender que depois, se ele não comer aquela comida, tá tudo bem, não tem problema. Mas ele não vai trocar aquela comida pelo leite. Daqui a alguma horinha, ele já vai nem vai lembrar que ele não vai associar a substituição do leite pelo almoço, entenderam? Espero que sim, espero que eu tenha sido clara em relação a isso. Se não, deixa o comentário aqui, que eu faço outro vídeo, vídeo falando, explicando, tentando ajudar vocês. E se tiver alguma outra dificuldade em relação à recusa, eu quero saber. Me contem aqui embaixo, que eu quero saber, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!